Pessoal, agora falando de potência elétrica, tudo isso está relacionado à eletrodinâmica. Então, a potência elétrica, ela, como o nome diz, potência da energia elétrica. E energia elétrica é energia dos elétrons. Nunca esqueçam que a palavra elétrica vem de elétrons. Então, a ideia é entender o que seria a potência da corrente elétrica. A potência ligada ao movimento dos elétrons. É uma eletrodinâmica, né? Então, como nós podemos imaginar, né? Primeiro, quando você gira um motor, quando você liga uma lâmpada, vocês veem lá na lâmpada uma unidade, né, que é o watts, que tem uma lâmpada aqui, ó, que vocês estão vendo. Uma lâmpada aqui tem um equipamento indicando, olha, tantos watts. E no caso das lâmpadas atualmente, elas também trazem a ideia, né, da quantidade de lumens, que é exatamente a quantidade de iluminação que ele gera. Aqui uma lâmpada de 4,8 watts. Então, essa aqui é a potência da lâmpada. É como ela gera luz a partir da energia elétrica. Então, a quantidade de energia elétrica que ela gasta está ligada a essa indicação. Então, todos os aparelhos elétricos necessitam de energia elétrica para funcionar. Aqui há vários equipamentos, ventilador, ferro elétrico. Ferro elétrico é 3.000 watts. Muita energia gasta o ferro elétrico. Então, a potência elétrica, que vai ser dada em watts, é a quantidade de energia elétrica medida em joules sobre a unidade de tempo medido aí em segundos. Então, quanto maior for a quantidade de energia transformada numa unidade de tempo, maior será a potência do aparelho. A potência elétrica é uma grandeza que mede a rapidez com que a energia é transformada em outra forma de energia numa dada unidade de tempo. Então, a potência elétrica vai ser dada em watts, em homenagem a James Watts. Ok? Então, calcula-se como? Vamos analisar. Além dessa fórmula, que é a variação da energia elétrica sobre o tempo, você pode usar uma fórmula mais próxima, eu diria mais próxima. Quando você fala que é a quantidade de energia, né, que se transforma em outra, né, energia, a gente pode fazer outras associações, né? Então, quando você fala é o trabalho da força elétrica pelo tempo. Então, a gente pode fazer essa análise aqui, que o trabalho vai ser a quantidade, né, que nós vimos agora, ó, quantidade de vezes U, que é o potencial, a diferença de potencial. Então, o trabalho vai ser a quantidade de carga elétrica vezes a diferença de potencial. Como nós vimos anteriormente, potência é trabalho no tempo, nós podemos tirar também, substituir no lugar do W, colocar QU sobre ΔT. Sabemos também que é Q sobre ΔT, então essa parte aqui, ó, Q sobre ΔT vai ser I. Então, a potência elétrica, eu posso resumir, é corrente vezes a tensão. Mas não posso esquecer nunca que é o trabalho na unidade de tempo.
Sempre potência é isso. Trabalho na unidade de tempo. Como estou falando da parte elétrica, eu posso usar o quê? I vezes U. Vai ser a corrente vezes a tensão. Então, essa lâmpada aqui, ela está, por exemplo, em 220. Então, se eu tenho 220, eu pego aqui 4,8, né, watts. Então, para eu saber a corrente que passa nela, é só pegar 4,8 e dividir por 220. 4,8 dividido por 220 vai me dar a corrente que vai passar por essa lâmpada, medida em ampere. Bom, pessoal, ao mesmo tempo, né, você tem aqui algumas mudanças na fórmula, quando você usa a lei de Ohm. A lei de Ohm é uma lei que envolve a resistência elétrica. Ela diz que U é igual a R vezes I, ou seja, R é U sobre I. Substituindo na fórmula aqui de P é igual a I vezes U, nós podemos colocar aqui a potência vai ser U ao quadrado sobre R, para aqui isolando o I. Então, posso ter uma fórmula aqui ó, que não tem a corrente, basta ter a tensão e a resistência. A tensão elétrica, reafirmando, é o U aí, é a diferença de potencial, 12 volts, 220, são exemplos. A segunda fórmula diz respeito à resistência. É igual a U vezes I pela lei de Ohm. Eu posso isolar o U, vai ser R vezes I. Substituindo na fórmula, eu vou poder tirar o U e botar R vezes I. O que vai me dar R vezes I ao quadrado. Então, eu posso encontrar potência. Aqui foram 4 fórmulas, né? Trabalho sobre tempo é a primeira. Podemos reescrever aqui também a quantidade de carga elétrica vezes a tensão sobre o tempo, que gerou a fórmula I vezes U, I é corrente elétrica e U é tensão. E a potência nós vamos ter também como mostrar aqui, deu U ao quadrado sobre R e R vezes I ao quadrado. Então, observe como a potência é muito influenciada por I e por U. Observe que a potência é o quadrado da tensão sobre a resistência. Ou a potência é o quadrado da corrente elétrica vezes a resistência. Então, o consumo que você e eu todos pagamos está relacionado à potência. A potência que é responsável pelo trabalho. Então, você vai pagar pela quilowatts-hora que você está consumindo. Quilowatt-hora mês você consumiu. Ó. Você vai consumir todo dia uma determinada quantidade de energia elétrica e ela vai ser medida através dessa fórmula aqui, ó. Quilowatt-hora. Então, é a unidade que a gente utiliza no consumo de energia elétrica. Só que você vai estar trabalhando, né, a concessionária, com os 30 dias. Então, qual é o seu consumo de quilowatt-hora por mês? Então, ainda tem o por mês, que é o que acontece aqui no Brasil. A gente tem esse consumo mensal. Então, um exemplo, né? Você tem 1.000 watts durante uma hora. Você gastou 1.000 watts vezes 3.600 segundos. Você gastou, trabalhando com as unidades do SI, Sistema Internacional, 1 kWh é exatamente 3,6 vezes 10 a sexta joules. Na verdade, aqui eu só coloquei em joules. Eu transformei de quilowatt-hora para joule. 1 kWh é a quantidade de energia dissipada por um aparelho de potência 1.000 watts, né, funcionando durante uma hora. Com essa potência aí, você vai ter o ferro, escolhendo ali a função mais fraca, menos potente. O chuveiro elétrico, em geral, é 3.000 watts. Você também pode ter chuveiros de 1.000 watts.
Então, 1.000 watts. Aí você vai cair na sua conta aqui, ó, né? Os medidores não são em kilowatts só, né? Eles são quilowatts hora. Então, a gente tem aqui, ó, esse fevereiro deu 190 quilowatts hora. Então, que é um valor aqui para a residência, né? Tem 190, 193. Então, são valores que são medidos nesse relógio. Na verdade, esse relógio mede a corrente elétrica e ele funciona por indução. Quando a corrente elétrica passa, ele vai girando esse disco. Ah, mas hoje em dia os relógios são eletrônicos. É verdade. Em vez de ter esse medidor assim, tem medidores eletrônicos. Acontece a gente ter vários medidores eletrônicos, inclusive porque existe também hoje os dispositivos de geração própria de energia que você quer jogar no sistema de volta. Então, para a gente finalizando a parte de potência. Potência é a capacidade de energia, de trabalho da energia elétrica em joules sobre o tempo, em segundo. Então, aqui tem até uma dica, ó. A potência está ligado diretamente à capacidade de trabalho, inversamente ao tempo. Aí nós fizemos a substituição e a potência pode ser reescrita como I vezes U, que é a quantidade de corrente elétrica vezes a tensão. A partir daí, nós podemos fazer algumas análises, né? Por exemplo, uma lâmpada incandescente não são mais usadas hoje em dia, pelo altíssimo custo, de 100 watts, custo inicial não, custo da energia. 100 watts, uma energia de 110, ou seja, 110 a gente coloca 127, que é os valores máximos que ela atinge. Ela tem a mesma luminosidade que uma lâmpada de 25 watts e 127 volts também. Mas a lâmpada de 25 watts dissipa menos potência, consequentemente consome menos corrente. Então, duas lâmpadas totalmente diferentes. A primeira incandescente, 100 watts, para gerar uma determinada quantidade de luz, e uma lâmpada fluorescente, de 25 watts, para gerar a mesma quantidade de luz. Então, observe a diferença da potência, de 100 para 25, né? São 75 watts a menos na fluorescente. Isso faz com que haja uma economia grande, né? Já que a lâmpada incandescente, inclusive, ela foi abolida do sistema, dos sistemas residenciais. Foi abolida. É utilizada para outras finalidades culturais, teatrais, que está envolvido também. Também é usado para aquecimento, que ela gera muito calor. E aí vem um conceito importante que é da eficiência luminosa. É o número de fluxos luminosos emitidos pela potência total absorvida pela lâmpada, em watts. Então, você vai ter que ter rendimento, vai ser em lumes sobre watts. Lumes nós mostramos até aqui, né? Tem aqui, ó, uma lâmpada que tem a indicação da quantidade de lumes que ela está gerando, a partir aqui de uma potência de 4,8. Então, essa ideia me permite calcular a eficiência, lumes sobre watts. Eficiência luminosa, ok? Ela se expressa com a unidade lumes watts, ok? As fluorescentes iluminam muito mais que as incandescentes, certo? O princípio é diferente, então elas iluminam muito mais. Então, mas hoje em dia já há lâmpada de LED, então vale a pena usar a lâmpada de LED para evitar pagar contas altas de energia. Observe aqui algumas lâmpadas tubulares e
lâmpadas fluorescentes. Então, aqui, o que a gente tem de corrente? Na tubular, aí, nós temos 240 milímetros e na tubular fluorescente, 157. Frequência a mesma, vida útil, o fluxo, 780 lumes, 1.060 lumes. Muito alto. Então, a eficiência vai ser, no caso, para essas lâmpadas, vai ser 78 lumes para cada watt na primeira e 53 lumes para cada watt na segunda. Isso porque você tem que dividir pela questão da capacidade de trabalho, né? Então, você está vendo aqui que a lâmpada tem 20 watts e 127 volts. Então, esse produto aqui, ó, já nos permite achar a corrente que deu aqui. E essa daqui, a primeira, a tubular, tem 240 mA, tem muito mais corrente, mas ela trabalha sem... no caso, ela trabalha com apenas 10 watts de máximo. Essas características fazem que a luminosidade dela seja melhor, essa tubular. A tubular, no caso aqui, está escrito em LED, tá vendo? LED. Então, a lâmpada LED, ela tem, com certeza, mais vantagens em relação a qualquer lâmpada. Então, a ideia aqui foi falar de potência elétrica e a gente conclui essa parte aqui.